Ana Maximiano está grávida de 6 meses e ficou sem 3 filhas, retiradas de uma só vez pela Segurança Social. Uma foi entregue a um pai ausente, diz, as outras 2 a um pai condenado por violência doméstica agravada. Vou voltar. Porque eu não desisto. Enquanto as minhas filhas não voltarem para casa, eu não desisto. Eu senti-me inútil e impotente porque é a minha filha a pedir para vir para casa comigo e eu não poder. Como é que nós explicamos a uma criança? Não deixam, a justiça não deixa. Mas qual justiça? Mas por amor de Deus, porquê é que nos estão a fazer isto? A senhora incumpre. Mas incumprem quê? Assinou um acordo. Mas ela esteve com o pai esta semana. A sua filha vai para o pai. Mas porquê? Porque consideramos nós. Mas que em risco? Está em risco porquê? Porque sim. O drama não acaba aqui. Há 8.175 crianças retiradas a pais, quase todas metidas em 351 lares de acolhimento. Sejam bem-vindos. Obrigado. Armando Leandro passou 12 anos como presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, um organismo de supervisão do Estado, e ao mesmo tempo foi e é presidente de uma instituição privada de acolhimento de crianças a crescer ser. Podemos falar em conflito de interesses? É uma ideia preconceituosa, essa ideia e às vezes até maldosa, de que há um negócio por trás disso. Ana Maximiano vai de Lisboa visitar a filha mais velha de 7 anos, que vive agora com o pai, perto do Porto, por decisão do tribunal. 350 km para ir, 350 km para voltar. Ana Maximiano irá servir de guia à nossa reportagem, porque no supremo interesse dos menores há também muitas entregas violentas de crianças e alegados conflitos de interesse. Por lei ética não poderemos mostrar peças processuais, referir nomes de pessoas que recusem, de crianças envolvidas ou revelar fotos. O dia de Ana começa assim com o ritual do café. Mas presentes estarão sempre as imagens de 7 de dezembro de 2015, quando lhe retiraram 3 filhas num só dia. Agarraram nelas, levaram-nas e não deixaram ter nenhum tipo de contacto, porque acho que é importante, as crianças perguntam muito o porquê. E nem me explicaram a mim como adulta, nem me explicaram a elas como crianças. A mais pequenina não sentiu tanto, porque já estava quase na hora de dormir, mas as outras 2 não. As outras 2 choravam, estavam a chorar, queriam-me agarrar, as técnicas a empurrarem e a puxarem umas para um lado e outras para o outro, e elas só choravam. E no dia a seguir, quando consegui ver uma delas, ela só chorava, queria ir para casa, porque é que não me levas para casa? E depois é a parte difícil da volta, porque é um sentimento de inutilidade. É sentir-me inútil e impotente porque é a minha filha a pedir para vir para casa comigo e eu não poder. Só são retirados nessa situação sem consentimento se porventura estiver numa situação de emergência. E qual é uma situação de emergência? Emergência é uma situação de risco para a vida. Como, por exemplo... Pois, tem, por exemplo, maus tratos graves ou outra coisa assim que ponha em causa a vida da criança, Sim. Ou a integridade física, ou a integridade psicológica. No caso de Ana Maximiano, os riscos corriam ao contrário. Um pai mostrava-se desinteressado, diz, o outro foi condenado por violência doméstica agravada. Ficou provado que foi na presença das meninas. Portanto, que ele me agrediu, e estamos a falar de algumas agressões graves. Como, por exemplo? Desde traumatismo torácico, traumatismo craniofrontal, deslocar o maxilar, 2 costelas partidas, sim. À frente das minhas filhas.
E eu não... As meninas estão agora com quem? As meninas estão com o pai. O pai da mais velha nunca quis saber dela. Portanto, até aos 5 anos, nunca quis. Viveu a vida dele, seguiu em frente e nunca quis saber. E tiraram-me sem ter nenhuma intimidade com o pai. Elas, quando chegaram à casa dos pais, não tinham camas sequer onde dormir. As técnicas não foram verificar nada. Reconstituímos com outras vozes o que se terá passado no momento da retirada das filhas de Ana Maximiano. Há falta de rigor na argumentação da técnica. A menina não teve acesso a bens de primeira E necessidade. quais bens? Está-me a dizer isso com fundamento em quê? Com fundamento de toda a informação recolhida. A menina não teve acesso às vacinas em tempo útil. Mas pela minha filha não ter as vacinas em dia, vão-me tirar a minha filha? Os 2 pais das 3 filhas em causa de Ana Maximiano foram contatados por SMS para os seus telemóveis. Um não respondeu, o outro não quis prestar testemunho. Durante a viagem rumo ao norte, Ana Maximiano está atenta às queixas endereçadas à marca, a associação a que preside, que junta dezenas de mães que lutam para recuperar os seus filhos retirados pelo Estado português. Nesta casa viveram até há pouco Filomena Paiva e os seus 6 filhos, uma jovem de 17 anos de um primeiro casamento e 5 filhos do segundo casamento dos últimos 10 anos. Lembra-se do dia em que levaram as crianças? Lembro perfeitamente. Lembro-me como se fosse hoje. Foi dia 27 e 28 de junho e primeiro vieram buscar os meus 2 pequeninos e no dia a seguir foram os outros 3. Foi muito ver os seus filhos partirem. Muito, muito. E eles? Também. Eles partiram de boa vontade? Convenceram-nos? Como é que foi? Convenceram-nos, eles são crianças que eu considero que são crianças fortes e pronto, foram o melhor possível. O que é que lhes disseram eles? Disseram que iam só durante 6 meses para uma instituição para a mãe se reorganizar. Foi o que lhe transmitiram na altura. Acha que eles acreditaram? Não. Não acho. Ricardo Carvalho, o pai dos 5 meninos metidos numa instituição, explica a brecha que permitiu à Segurança Social interferir na sua vida. A enteada de Ricardo apresentou queixa do padrasto que foi absolvido, mas a enteada, sendo menor, com 17 anos e problemática, continuou em casa. A Segurança Social preferiu levar os 5 filhos de Ricardo e de Filomena entre os 6 e 12 anos de idade e metê-los em lares, mas separados. Com a minha companheira, acabávamos por discutir devido às questões relacionadas com a minha enteada, porque ela cometeu alguns atos ilícitos que agora não vale a pena... Foi apanhada a roubar? Exatamente, sim. Coisas de uma loja? Numa loja, em casa, portanto, cometia as faltas à escola constantes, quer dizer, tudo isto estava-se a transformar numa bola de neve. E a meu ver, eu senti-me na obrigação em algumas, embora me tenha mantido sempre à parte, na educação da sempre deleguei essa função à mãe, porque... Não era sua filha? É assim, tem que ser, exatamente. Sempre definimos muito bem os nossos papéis. Nunca me viu como pai e eu sempre me mantive ao lado dela como um amigo. E era nesse campo que eu interferia. Já há 3 meses e tal, já vai perto de 4 meses. E vão devolvê-los ao fim de 6 meses? É uma questão que não se sabe. Ainda não fui chamada para falar com a juíza, ainda não... A senhora levaram-lhe os filhos e não foi chamada ainda para ser ouvida? Não fui. Não fui. Os contribuintes portugueses pagam 5.000 euros por mês às instituições que acolheram os 5 filhos de Filomena Paiva e Ricardo Carvalho. 1.000 euros por cada um. Esse dinheiro não chega, como acontece com a Crescer Ser. Sinto que por ser pobre sou posta à margem, não tenho os mesmos direitos que as outras pessoas, sim. Eu ir buscar à escola e Dava-lhe prazer? Sim, sem dúvida alguma, claro que sim. Agora sente-se muita falta dessas rotinas. Sente-se muita falta mesmo. Então, quando chega a noite, aquela hora mais crítica em que há um silêncio, como se costuma ser, um silêncio ensurdecedor em casa. Toda aquela confusão, toda aquela barulheira que antigamente até
nos provocava se calhar algum stress, agora faz uma falta brutal. Em Santarém decorre uma diligência. Uma criança tinha sido retirada aos pais e metida num lar de acolhimento apenas porque tinha a roupa suja e calçado não adequado à época. A família é pobre e o juiz reverteu a sua sentença. Não deu razão à técnica da Segurança Social, que até tinha indicado o nome do lar onde a criança deveria ser metida. Pedimos ajuda à Segurança Social e praticamente o que eles fizeram, zero. A única medida que eles tomaram, que as medidas técnicas tomaram, foi para a retirada da menina e mais nada. Ponto final. Os argumentos não eram sólidos por vistos? Elas não como é que eu ia dizer, não querem saber dos argumentos. Elas veem, escrevem aquilo que lhes entende, que elas entendem, que lhes interessa escrever, baseado em mentiras e coisas que não são reais, e tiram a criança e mais nada. Pronto, e não há volta a dar, e depois é lutar no tribunal e não há mais nada a fazer. Agora onde é que vai? Buscar a menina. Finalmente. O sistema é um sistema bastante completo, exigente, na medida em que exige saber, sabedoria, humildade, amor às crianças e às famílias, respeito por todos. Vou-lhe configurar. Um vizinho que não gosta do vizinho do lado faz uma queixa à CPCJ ou às técnicas da Segurança Social, e o que é que acontece? Aquela criança vai logo ser retirada. Mas como? Basta só haver uma sinalização anónima. Nem é preciso, hoje em dia, nem é preciso alguém identificar-se para fazer uma queixa do vizinho. E basta só dizer que a criança é vítima de maus tratos. Aparece esta gente toda ali sem haver uma averiguação prévia. E depois ficam sujeitas ao bom humor das técnicas que lá forem. Gosta da casa, gosta da cara. Tudo bem, não gosta da casa, da cara, não gosta do... Às vezes as pessoas até se sentem, veem a privacidade invadida e ressentem-se um bocado por essa privacidade ser invadida e podem falar de maneira mais dura, falam de maneira mais dura. A técnica se sente-se ofendida, tira-lhe a criança. Esses senhores estão a filmar aqui? Não, esses senhores vão dar cobertura depois que as crianças... Não, depois que as crianças saírem. Eu vou dar entrevista porque eu represento a marca e represento... Aqui, educador que vai falar com a senhora. Sim. Olá, muito boa tarde. Em Lisboa, uma mãe tenta recuperar a filha no lar da Santa Casa da Misericórdia. A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco ter-lhe-á dito para vir aqui, mas sem papéis. Este automóvel pertencerá à Santa Casa da Misericórdia e entra a horas tardias, mas papéis, nem vê-los. A mãe não conseguiu levar a sua filha para casa. Eu disse logo que o senhor já não me tinha abandonado. Senhora, Em Óbidos, dentro das muralhas, vive esta senhora numa velha casa a precisar de obras urgentes. É avó, retiraram-lhe um neto de 13 anos e lamenta-se a toda a gente. O neto foi entregue a uma filha de 40 anos que é mais endinheirada. Eu tive a casa pior, eu não tinha casa de banho, eu dava aqui o banhinho, aqui numa bacia aos meus meninos. Eu nunca cá tive proteção de menores, nunca me tiraram os meus meninos, eu tinha a casa pior do que hoje. Eu sempre vivi aqui, independentemente da casa ser pobre, como é realmente. Mas temos muito amor e muito carinho. Quando um filho é tirado a uma mãe, que é como se tivesse sido, porque a minha mãe é que tomava conta dele desde que ele nasceu, praticamente. Durante 13 anos? Durante 13 anos. Sabe o que é que me fizeram, Sr. José? Só chorar uma lágrima, não leva mal. Eu só não tive o meu menino dentro do meu ventrezinho, mas criei-o dentro, até quando ele veio da maternidade, eu é que cuidei dele. Eu é que me levantava 3 em 3 horas para cuidar, como cuidei da minha netinha. Eu só não o tive. Sr. José, ter é dor, criar é amor. Com as recordações do neto chegam as suas recordações de infância e juventude cheias de trabalho. Sr. José, sabe com quantos anos é que eu comecei a trabalhar? Eu lavava muita roupa no Rio Mondego, porque a minha mãe fazia limpezas nos serviços municipalizados em Coimbra. Eu ia à noite com ela a limpar os gabinetes e os escritórios e eu dava sentadinhas e ia assim à minha mãezinha.
Mãezinha, deixa-me ir limpando o pó, deixa-me ir limpando as casinhas de banho. A minha mãe dizia assim: Clarita, se achares alguma coisinha no chão, entrega à mãe, que é para a mãe pôr ali em cima da secretária. O grande sonho de Clara é agora só um. Era bom mimo ser entregue e de desvendarem essas calunas, de me tirarem essas calunas que as senhoras técnicas têm dito de mim. A pobreza é um problema que leva à institucionalização das crianças? Ora bem, hoje a pobreza em si mesmo não leva à institucionalização diretamente, mas indiretamente a pobreza. Nós não poderemos ter progresso nisto se não combatermos a pobreza. Estamos na festa de gala da Crescer e Ser 2017 no Casino de Estoril para angariar mais dinheiro para a instituição privada presidida pelo juiz Armando Leandro, um homem de 82 anos, convidado para presidir um organismo estatal de supervisão de crianças e jovens em risco quando tinha 70 anos de idade. Aqui vê-se Paulo Guerra, diretor adjunto do Centro de Estudos Judiciários e membro diretivo da Crescer Ser. Hoje celebramos aqui a Casa da Encosta, a Casa do Infantado, a Casa da Machoeira, a Casa do Parque, a Casa do Val, a Casa de Sudofeita e a Casa do Câmara. Para perceber melhor quanto recebem os lares de acolhimento, vamos dar um exemplo. 2 irmãs estão internadas na Crescer Ser, custam aos contribuintes 2.000 euros por mês. A mãe vem de longe para as ver. A pergunta é óbvia. Não seria melhor que as crianças estivessem em casa, em família acompanhada? O juiz Armando Leandro responde. A Crescer gostaria também de intervir, mas neste momento não está em condições disso, mas gostaria de intervir exatamente nesse acompanhamento familiar, porque nós defendemos que o acolhimento residencial seja a última solução, a não ser que seja imposta por circunstâncias. Mas afinal, quais são os objetivos da Crescer e Ser? Como é que nasceu esta instituição privada de acolhimento? Como é que a gênese da associação se verifica? Ela nasceu, de certo modo, na ambiência do Centro de Estudos Judiciários, onde eu era também diretor de estudos e depois fui diretor. E o Dr. Labrinho foi um distintíssimo diretor antes de mim. E portanto, a ideia foi esta. Nós, como exemplo, eu que tive experiência no Tribunal de Menores de Lisboa, onde estive 6 anos, antes de ir para o centro, verifiquei a falta de respostas que havia. E então nós todos, não fui só eu, nós de mim, fomos muitos, tomámos a iniciativa todos os juízes de criar, não todos, mas uma grande parte. Uma parte boa dos juízes, tomámos a iniciativa de criar uma instituição, não era propriamente para a residencialização. Mas haverá incompatibilidades entre a supervisão do Estado e a direção de instituições privadas pelo juiz Armando Leandro, como aconteceu até agora? Tem que se ver isto sempre não pela pessoa, mas sim pelas circunstâncias objetivas. E, portanto, relativamente às circunstâncias objetivas, quem está nas comissões não deve estar, na minha opinião, depois nas instituições. Eu não posso conceber um sistema como correto, honesto e credível quando é possível meter numa instituição quem sinaliza, quem a retira e quem acolhe. Portanto, e nós temos instituições em Portugal que são uma instituição em Portugal que é dirigida precisamente por quem acumula essas funções. Terá que haver uma sindicância para ver se não há esse conflito latente, se não há aqui interesses que possam ser conflituantes entre a presidência da CPCJ e a presidência de uma associação que tem também, que faz o acolhimento de crianças. Até porque esse acolhimento é remunerado. Voltamos a Ana Maximiano. Como é que um juiz, neste caso o Dr. Armando Leandro, é um juiz, está bem que jubilado, mas é um juiz, é o diretor da CPCJ e é diretor de uma instituição com cerca de 8, 9 casos de acolhimento, que é Crescer e Ser. Portanto, há de haver aqui, há que reparar que é muito estranho como é que apoiam retiradas. E, por exemplo, neste caso, este doutor até me disse a mim, se comprometeu comigo, não, em Portugal não se podem tirar crianças, o juiz, o doutor Armando Leandro, precisamente, não se podem tirar crianças por carência económica, não é mentira, tiram-se, e nós temos provas disso, nós temos relatórios. Já foi alguma vez presenciar alguma dessas institucionalizações forçadas? Não, nunca foi.
São 15 horas e estas mulheres que representam a associação A Marca vão apresentar queixa de dezenas de retiradas de filhos que consideram injustificadas. Vão queixar-se a Joana Marques Vidal, Procuradora-Geral da República, que também já pertenceu à instituição privada de acolhimento Crescer Ser. Ela já não é elemento da CC, É a mãe dela. Por força das... E a mãe foi sempre. Por força de ser Procuradora-Geral da República. É uma pessoa extraordinária. Ora bem... Mas chegou a ser. Chegou a ser. A audiência acaba 2 horas depois. Nós temos queixas de violência dentro das instituições. Nós temos provas numa instituição, nos Açores, que a própria diretora responde: a criança... Portanto, a mãe faz queixa que a criança foi agredida. Pois olha, isso depende do contexto. Não depende. Porque se uma mãe agride uma criança em público, a criança é retirada. Qual é a legitimidade de uma instituição para agredir uma criança? Nenhuma. Portanto, não há aqui controle, não há fiscalização. O Instituto da Segurança Social tem vindo a negar o acesso às decisões, arquiva os processos e nega o acesso a essas decisões com fundamento em segredo, quando existe, portanto, uma norma da CADA que obriga à divulgação dessas decisões. Ou seja, o Instituto de Segurança Social pretende que os queixosos não tomem conhecimento das decisões para deixar prescrever o processo e não punir as suas técnicas. Contatámos o Instituto da Segurança Social para sabermos a resposta a esta e outras questões para uma entrevista, mas a resposta foi um não. É sempre bom que o advogado tenha acesso a todos os elementos e possa, com a responsabilidade que daí advém, porque ter acesso significa ter responsabilidade, que daí advém para fazer uma boa defesa das questões que lhe estão confiadas, isto é, relativamente a um dos intervenientes processuais. Ana Maximiano continua a sua longa viagem. Pediu há quase 24 horas para ver a filha que está agora no norte, separada das irmãs. No comboio vai falando com Ana Caratão, em Torres Vedras, que pinta para se acalmar. Tem que ser fortes e pesados. 2 gêmeos foram retirados a Ana Caratão com apenas 4 meses de idade. Era tudo o que eu mais queria no mundo neste momento. Se for preciso ir pescá-los à China, eu vou pescá-los à China. Mas eu vou estar aqui para os receber. E eles vão ver que a mãe sempre lutou muito por eles. Muito, muito, muito. Um dos gêmeos foi entregue ao cunhado do seu ex-companheiro, lamenta Ana Caratão, o outro a uma sua filha mais velha. Ambos se recusaram a falar. O tio era diretor da Segurança Social e tinha todos os poderes. Portanto, abaixo dele tinha essas técnicas da CPCJ e todas as técnicas da Segurança Social. Ela, como psicóloga da Santa Casa, portanto, fazia também relatórios das visitas onde eu estive a ver depois os meus filhos nessas visitas. Estive no MDV, estive na Passo a Passo, estive na Condignitatis. Portanto, a Condignitatis exigiu que eu pagasse para ver o meu filho. Eu denunciei e o que fizeram foi cortar logo as visitas, não é? Eu só tive um sábado, uma vez, 1 hora. O meu filho, eu vi que ele tinha muitas saudades minhas, muitas. Este é o documento em causa. Trata-se de uma mediação. A mãe terá de pagar para ver o seu filho. Ao sábado terá o custo de 30 € por técnico hora, sendo que estarão presentes sempre 2 técnicos. Ao dia de semana terá um desconto de 5 €. Na Crescer Ser, presidida pelo juiz Armando Leandro, é diferente. Recebe-se 1000 € por mês por cada criança acolhida. Em Portugal existem 351 lares de acolhimento que recebem o mesmo por cada criança. Se não tiver a Segurança Social, o Estado dá um auxílio muito significativo, mas é insuficiente. Se não houver agora, portanto, ajuda da própria comunidade, é insustentável. Verão que não é nenhum negócio, pelo contrário. Olá, Fátima. Mónica. É Fátima Serrano quem nos abre as portas da Crescer Ser. É a secretária-geral e recorda com entusiasmo como tudo começou. Começa por um grupo de avós, aliás, é este projeto, um grupo permanente de análise no SEGE, em que quem lidera este grupo é o Dr. Labrinho Lúcio
e Dr. Armando Leandro, juntamente com procuradores, com assistentes sociais e outras profissões que a eles se juntaram e lançaram este repto à comunidade de Oeiras, que nos cede esta casa para 14 crianças. A Crescer Ser tem 7 casas de acolhimento, mais de 80 crianças e os seus órgãos sociais e contas publicadas na internet. Fátima Serrano tem posto todo o seu saber e entusiasmo ao longo destes anos neste projeto, nascido no Centro de Estudos Judiciários. Elas chegam muito tarde. Foi feito um trabalho com aquela família, mas para que estar 1 ano, 2, 3, 4? Isso não está legislado em Portugal. Não há um tempo que está determinado para se trabalhar aquela família. E uma criança que chega aos 8 anos, ou que chega aos 9, ou que chega aos 16, se chegasse mais cedo, eu penso que todo o trabalho a fazer seria diferente. O empenho de Fátima Serrano é grande na ajuda às crianças, cumpre diretrizes, mas Portugal tem excesso de crianças em lares, 97%. Uma lei recente já não o permite. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa vai ser pioneira na mudança. Na Irlanda, que até tem uma cultura similar à nossa, de grandes instituições que se arrastaram no tempo, neste momento só tem 5% das crianças em acolhimento residencial. Mas perde-se aí muitos postos de trabalho. Não, porque no fundo eu acho que é uma questão da perspectiva, são postos de trabalho diferentes. A ideia é apostar as fichas, em vez de ser no acolhimento residencial, no acolhimento familiar e no trabalho com as famílias. A nossa estratégia passa por aí. Cá em Portugal não acontece isso. Porquê? Porque todo o nicho de negócio que existe foi canalizado para as associações. Ou seja, hoje em dia paga-se 350 euros a uma família de acolhimento para acolher um jovem que, se for para uma instituição, o Estado paga 950. Perguntar-se-á porquê. Pois, eu posso lhe dizer o porquê, não saberei, mas posso lhe dizer que existem certas situações que são um bocado estranhas. O facto dessas associações terem juízes, procuradores, advogados, assistentes sociais, juízes sociais, portanto tudo isso é estranho porque é que todo este... Acha que é incompatível? Eu acho que há uma incompatibilidade absoluta, não se pode pôr a raposa a guardar o galinheiro. Ana Maximiano deixa o comboio na esperança de estar 1 hora com a filha, que lhe foi retirada para ser entregue ao pai. Um pai que foi obrigado a submeter-se ao teste de ADN para aceitar a paternidade e que, em 5 anos, apenas terá visto a menor 3 tardes, diz Ana Maximiano. Esta é uma das 3 filhas em causa de Ana Maximiano que lhe foram retiradas num só dia e separadas, sendo irmãs umas das outras. Ninguém aparece, o frio aperta, começa a ser noite. As próprias técnicas da Segurança Social, no meu caso, já consideraram que não há risco comigo. Há uma luta de custódia há quase 2 anos, não é? E uma retirada tão violenta e ainda não assumiram. No fundo, no relatório vêm dizer que a mãe não constitui nenhum risco, não é? E não permitem que as coisas voltem à naturalidade. Ana percorreu 700 km para nada. Considera-se uma boa mãe, uma mulher justa e de bons costumes e pede ajuda. Temos uma criança aqui no meio que não sabe o que é que há de pensar. Temos uma mãe que anda para trás e para a frente a tentar ver a filha. E temos uma família materna completamente destroçada, não é? Não se faz. O juiz Armando Leandro foi, durante 12 anos, presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco. E, ao mesmo tempo, foi e é presidente dos lares privados da Crescer Ser. Armando Leandro deveria cessar funções em 2019, 6 dias após a entrevista à linha da frente, foi substituído. O Estado português gasta anualmente cerca de 90 milhões de euros com os 351 lares de acolhimento.